Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. A gente começa o Política Cruzada de hoje falando de renegociação de dívidas. É que nesta semana a Câmara Municipal de Uberlândia votou e aprovou 4 projetos de lei enviados pelo prefeito Adelmo Leão que visam o refinanciamento de dívidas municipais. O anúncio desse refim, chamado de Refim Zera Tudo, foi feito pelo próprio prefeito Adelmo no dia 10 de agosto. Vamos ver. O programa visa renegociar dívidas de pessoas físicas e de empresas de Uberlândia. Pode fazer a negociação quem tem débitos com a Prefeitura Municipal, o DEMAI e a FUTEL. Serão oferecidos descontos de multas e juros, além da possibilidade de parcelamento dos valores. Então isso é uma oportunidade para essa pessoa poder colocar sua vida em dia com a Prefeitura, reduzir inclusive custos e, logicamente, daqui para frente ter uma vida mais organizada. Pelas regras, os credores da Prefeitura têm o percentual de desconto de juros que varia entre 55% a 100%. No refim do DEMAI, o valor de cada parcela não poderá ser menor do que o preço da tarifa de água ou esgoto vigente. Já no caso da FUTEL, o credor pode pagar em até 60 dias, com desconto de 85% nos juros e nas multas. Este novo refim vai abranger 692 mil dívidas, que totalizam 536 milhões de reais. Somente após a aprovação da lei, os contribuintes poderão procurar a Prefeitura, DEMAI e FUTEL para fazer a renegociação. As empresas ou pessoas físicas que fizeram adesão antes e não conseguiram cumprir o pagamento das parcelas podem participar desta nova edição e renegociar a dívida. O refim deste ano inclui o perdão de dívidas sobre taxas contraídas pelos contribuintes durante a pandemia de Covid-19 e que estejam vencidas. Pois é, e para falar um pouquinho mais sobre essas propostas que logo já vão se tornar lei, eu recebo agora aqui no estúdio do Política Cruzada o secretário municipal de Governo e Comunicação da Prefeitura de Uberlândia, Marco Túlio de Castro Kalimann. Secretário, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Jovem secretário, aliás, entrou na Prefeitura de Uberlândia em 2021, foi em 2021? 2020. 2020, mas na Secretaria de Comunicação de Governo em 2021. 2021, pois bem. Primeira vez que o senhor vem aqui ao Política Cruzada, então seja bem-vindo, viu, secretário? Obrigado. Bom, a gente viu aí, são 4 projetos que o prefeito enviou à Câmara Municipal. Um deles ele até já havia anunciado nas redes sociais com um pouquinho mais de antecedência, que é a da isenção das taxas, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um deles, secretário. Nessa proposta que vocês enviaram para a Câmara, nessas propostas, a ideia é atingir quanto em dívidas renegociadas, em qual período, quais são esses números? Hoje, com o município, tem aproximadamente em número de dívidas, são 692 mil dívidas até dezembro de 2022 e as abarcadas até dezembro de 2012 são aproximadamente 197. E em valores, isso dá aproximadamente 700 milhões de reais. É muito dinheiro, né, secretário? Sim. Que é um dinheiro que ainda está perdido, porque a prefeitura não consegue chegar até ele, e às vezes o cidadão tem dificuldade mesmo, porque o acúmulo de juros e multas é o que talvez dificulta ele em conseguir quitar essas dívidas. Perfeitamente. Secretário, especialmente sobre o projeto do Refim, né? A gente tem o Refim, que são para impostos e tributos do município, depois tem um específico para o DEMAI, outro para a FUTEL, que fazem parte da administração indireta, e um último que é aquelas taxas. Esse primeiro, que talvez seja o mais volumoso, quais são as regras, quem pode participar? Tá. Esse novo Refim, qualquer pessoa que tenha dívidas com o município pode participar. Inclusive, quem já tem algum refinanciamento em andamento com o município pode entrar nas regras deste novo Refim. E nós temos como regras, né? A pessoa que tiver dívidas e pagar em até 60 dias, fizer adesão ao programa em até 60 dias da data da vigência da lei, ela vai ter 100% de desconto em juros e multa. Se ela fizer a adesão após os 60 dias de vigência da lei, 85% de desconto nos juros e multa.
E temos também os parcelamentos, e aí os descontos variam de 70% a 55% nos juros e nas multas, e aí varia de acordo com a quantidade de parcelas, que vai de 6 até 24, certo? E aí, como é que tem um limite? Por exemplo, quem tem dívidas até X mil reais só pode parcelar até tantas vezes. Como é que é isso? Não, aí entra na seguinte regra. A parcela mínima do refinanciamento para pessoas físicas, ela não pode ser menor do que R$100, Tá. certo? E a parcela mínima para pessoas jurídicas não pode ser menos do que R$200, isso no refim do município. E para aquelas pessoas também que têm dívidas que sozinhas ou em conjunto ultrapassem R$1 milhão, ela pode parcelar em 60 vezes com 55% de desconto nos juros e multa. Agora, tem algum critério de elegibilidade? Por exemplo, a pessoa física, ela entra em alguma regra, a dívida tem que estar muito antiga, muito nova, ou ele tem que ter alguma idade mais avançada, condição econômica, ou nada disso é observado? Não, hoje, qualquer dívida, praticamente, ela será elegível. Existe uma diferenciação neste refim que as dívidas que não ultrapassarem no seu valor base R$10 mil e foram vencidas até 31 de dezembro de 2012, existe para essa dívida um parcelamento mais especial ainda, porque ele recebe para pagamento em até 60 dias da vigência da lei, para adesão até 60 dias da vigência da lei, 100% de desconto nos juros e na multa e 90% de desconto no valor principal atualizado. E para pagamento após esses 60 dias da vigência da lei, 85% de desconto no valor principal e nos juros e na multa, para dívidas que não ultrapassem R$10 mil. E entra também depois no parcelamento da mesma forma, com os mesmos descontos, 70% a 55%, variando de 6 até 24 parcelas, para essas dívidas menores. Dívidas que ultrapassem esse valor, aí eles entram no programa normal, e vencidas até 31 de dezembro de 2022. Então é importante observar esses critérios. Como é que o cidadão, o contribuinte, ele vai poder fazer essa adesão? Vai ter que ir pessoalmente até a plataforma da Secretaria de Finanças ou isso vai ser tudo feito pelo site da Prefeitura? Certo. Após a vigência da lei, o cidadão pode procurar lá no centro administrativo, a parte do protocolo de atendimento das finanças, para fazer essa adesão. E também, nos próximos dias, provavelmente anunciaremos que teremos também opções online, certo? Tá. Então ainda não está valendo, porque agora que essa semana que as propostas foram aprovadas na Câmara, a Prefeitura vai se organizar para poder fazer, primeiro, sancionar a lei, ela ser publicada e aí sim disponibilizar isso no portal, é isso? Exatamente, porque hoje a lei ainda não está vigente, então nem na Prefeitura a gente não está conseguindo fazer ainda a adesão. Mas após a vigência, a gente nos próximos dias provavelmente faremos esse anúncio das plataformas online também para poder fazer a adesão ao programa do Refim. Perfeito. Secretário, no início dessa nossa conversa, você disse de uma estimativa em volume de receita e também na quantidade de dívidas, que pelo menos que o Refim atinge. Só que a expectativa não é 100%, naturalmente. Vocês estão trabalhando com qual expectativa de recebimento? Esse valor, igual você falou, ele é o valor total que existe hoje em aberto. Então, a nossa expectativa é que a gente atinja pelo menos o que nós atingimos no ano passado, né? Para a gente poder ali, o Refim sempre busca, claro, atingir o maior número de dívidas possível, porque a finalidade dele, né, o prefeito é sempre muito preocupado com isso, é em melhorar e regularizar a vida do cidadão, nesse sentido. Então, a gente sempre busca atingir o maior número de pessoas para quê? Para que o cidadão fique regularizado, com seu nome limpo e sem problema nenhum entrave com seu nome e seu CPF. Pois é, além do Refim dos tributos do município, tem também 2 projetos específicos da administração indireta, que é do DEMAI e da FUTEL. Que tipo de dívida o cidadão tem com o DEMAI e com a FUTEL? Com o DEMAI, a gente tem principalmente a questão das taxas de água, né, tarifa, né, de água e esgoto. E na FUTEL, a gente tem os permissionários dos usos que podem explorar comercialmente os espaços do Parque Sabiá. Por exemplo, lá o pessoal que tem uma barraquinha de água de coco no Parque do Sabiá. Exatamente. Aí ele não paga, o que chama? Permissão que chama? O pagamento que ele faz para a FUTEL?
Deve ser, Preço né? público. Ah, É um preço público que ele paga ali para poder É utilizar. o nome técnico. E aí ele às vezes está endividado e vai entrar também com esses benefícios. Bom, Isso. vamos falar primeiro do DEMAI. O Perfeito. DEMAI atinge a muita gente que talvez está com a conta aí de água atrasada. Como é que vai ser? Então, o refim do DEMAI, o grande diferencial dele é que ele vai ter, se o cidadão resolver parcelar, ele terá um número maior de parcelas. Então, assim, se para pagamento da dívida integral, até 60 dias, né, para adesão até 60 dias após a vigência da lei, 100% de desconto nos juros e na multa. Para pagamento integral e à vista após esses 60 dias da vigência da lei, 85% de desconto nos juros e na multa. E aí nos parcelamentos, caso o cidadão não tenha condições de efetuar o pagamento integral e à vista, vem o parcelamento. E aí o parcelamento do DEMAI ele varia de 12 a 48 parcelas. E os descontos variam de 70% a 55% nos juros e na multa. Uhum. E no caso da FUTEL? O da FUTEL, temos duas questões. O primeiro é a remissão, né, dos preços públicos de março de 2020 a dezembro de 2021, que não foram pagos, então houve o perdão, né, dessas dívidas, principalmente em relação também ao período pandêmico, né? O prefeito é muito sensível a essa parte que nós vivemos, né, da pandemia. Então, haverá essa remissão e, no caso dos permissionários, eles não precisam fazer nada, que esse perdão é automático desse período. Ah, tá. Para as dívidas que não contemplem este período, e caso estejam Qual abertos... vai ser o período especificamente? Março de 2020 a dezembro de 2021. Ah, perfeito. Perfeito? Tá. As dívidas que não estão dentro desse período e que não sejam contempladas pelo preço público específico descrito, elas entram na regra da mesma regra do município. Para pagamento integral à vista, 100%, 85%, e o parcelamento da mesma forma, com descontos de 55% a 70%, a depender da quantidade de parcelas, de 6 a 24. Perfeito. Secretário, e por fim, o prefeito também anunciou, pegando esse gancho aí da questão da pandemia, no período da pandemia, a isenção de algumas taxas. Que taxas são essas? São 4 taxas. A taxa de uso e ocupação do solo, a taxa de funcionamento. E a taxa de funcionamento para horário especial e a taxa de publicidade. Essas 4 taxas também, prefeito, observando o período pandêmico, entendendo as dificuldades do setor, também foram perdoadas. Houve a remissão dessas taxas no período de março de 2020 a dezembro de 2021 para essas 4 taxas. Aqueles que, porventura, não tenham pago e que estão devendo ainda ao município, então foram perdoados. Também não é necessário nenhum tipo de ação por parte do contribuinte, porque é automático o perdão. Ah, vai ser então feito automático Essa também. parte dos perdões, sim. A parte do refinanciamento da dívida depende da adesão. Exato. Aí é importante ressaltar, Danilo, que para fazer a adesão, por exemplo, dessas dívidas lá de 2012 até 10 mil, ou para você fazer algum refinanciamento, o cidadão precisa aderir ao programa como um todo. Então, ele tem que refinanciar todas as dívidas dele. Como assim? Então, se eu tenho uma dívida com o município, se eu tenho 4 dívidas com o município de Uberlândia, então eu tenho que, no refim, eu preciso de renegociar as 4, certo? Aí, se eu tenho uma dívida com o DEMAI, aí eu depois renegocio a dívida com o DEMAI. Mas para aderir cada um dos programas, eu preciso de fechar a dívida como um todo. Secretário, isso não pode gerar algum tipo de problema para o município no sentido de ser renúncia fiscal, pelo menos essa parte das taxas, ou isso também já foi calculado para vocês aí do ponto de vista jurídico? Então, o prefeito, Odelmo, ele sempre gosta de ter muita segurança daquilo que ele vai fazer antes de anunciar qualquer programa que seja ou qualquer política pública que seja. E dessa vez não foi diferente. Já havia uma solicitação, né, da categoria, nessa parte principalmente das taxas, e isso tudo estava em estudo. Foi feito um amplo estudo para saber quais seriam os impactos, justamente para não haver nenhum prejuízo para a administração pública, para o bom funcionamento da cidade, mas também para atender aqueles que estão necessitados e precisam, principalmente pela fase que todos nós vivemos, que foi bem desgastante, que foi a pandemia. Secretário, então, quanto a isso, está tudo certo, não Tranquilo. tem risco nenhum, né?
Agora, só para a gente ir caminhando para o fim, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa desse refinanciamento, agora que pelo menos os projetos já foram aprovados, então a gente já sabe qual caminho vai ser seguido mesmo. Já tem algum canal disponível da Prefeitura para poder o cidadão ligar, consultar, ir lá, mandar e-mail, como é que é? Isso, nós já temos, né, todos os nossos canais de atendimento ao cidadão e eles continuam todos funcionando. E podem ligar, podem tanto a parte do SIM, quanto o pessoal do protocolo, ou lá mesmo na parte de atendimento ao cidadão lá dentro do centro administrativo. E além desses, como eu te disse no início, nos próximos dias haverá anúncio de como fazer essa adesão de forma digital online. Então, o melhor mesmo é o cidadão aguardar mais um pouquinho agora, até que a adesão já esteja disponível, porque provavelmente no site também vai ser intuitivo, né? Ele vai ter as informações lá e vai fazendo por etapas, imagino eu. Exatamente. Assim que publicar a lei, teremos aí 10 dias, né, que seja a vacatio legis dela. Nesses 10 dias nós vamos organizar essa parte de sistema, já vai ter feito o anúncio para poder explicar melhor e deixar os passo a passo para o cidadão. Tá certo. Marco Túlio de Castro Kalimann é o secretário municipal de Governo e Comunicação da Prefeitura de Uberlândia, veio aqui falar para a gente sobre o Refins Era Tudo, projetos enviados pelo prefeito Adelmo Leão à Câmara Municipal com a proposta de isentar multas e juros e até dar desconto em multas e juros de dívidas municipais, promover parcelamentos e também isentar algumas taxas no período da pandemia. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Volte outras vezes aqui ao Política Cruzada, viu? Eu agradeço, muito obrigado. Bom, e você de casa não saia daí, a gente faz um pequeno intervalo comercial, na volta a gente fala de Camaru 2023. Pois é, está chegando o dia, a gente vai receber aqui o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Tiago Silveira. Um minutinho só, a gente volta já.